dar início aqui ao estudo de mecânica, é importante a gente entender que a mecânica é a parte da física que estuda o movimento e o repouso dos corpos e tudo que envolve essas duas situações, absolutamente tudo. Tanto é que é uma das maiores áreas da física e ela se divide em cinemática, dinâmica e estática, né? A cinemática ela estuda o movimento e o repouso dos corpos sem se preocupar com as causas, ou seja, o que originou aquele movimento ou aquele repouso, né? Ela não se preocupa. Se preocupa se ele está em movimento, se está em repouso e como são as condições de movimento. Na verdade ela não se preocupa exatamente com o repouso, né? E sim, essencialmente com o movimento, né? É a cinemática. A gente pode dizer que é uma das áreas ali da mecânica menos criteriosa, apesar de tudo. A dinâmica, ela se preocupa justamente meio que com o contrário. Ela vai se preocupar com o que ocasiona o movimento e o repouso, nessas duas condições. Essencialmente o movimento a gente vai trabalhar ali, porque a gente precisa entender que a estática é que de fato trabalha o repouso, né? O repouso e suas características, né? Aí é com a estática, mas a dinâmica ela vai se preocupar com o que ocasiona esse movimento, né? Quem é o agente físico capaz de gerar um movimento? Quem é o agente físico capaz essencialmente de variar a velocidade vetorial, ok? E a gente, é claro, começa aqui com o estudo da cinemática. Na verdade, a gente vai fazer um estudo geral, um estudo de conceitos genéricos, né? Conceitos genéricos que a gente aprende essencialmente sobre a cinemática ali, mas que a gente de repente vai precisar usar em toda a extensão da mecânica, né? Do estudo da mecânica. Finalizando aqui, só faltou deixar claro que a cinemática, que também é muito grande, é uma área muito extensa da física, ela sofre duas subdivisões, né? Cinemática escalar e cinemática vetorial, né? A grande parte da cinemática que a gente estuda no ensino médio, ela é escalar, ou seja, ela trata as grandezas como grandezas escalares e não vetoriais, mesmo que aquelas grandezas muitas vezes essencialmente sejam vetoriais, né? Inclusive a gente vai aprender a diferença entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar, e a gente vai entender que as grandezas vetoriais, a depender das circunstâncias, a gente pode torná-las escalares naquele contexto, entendeu? Então, vamos agora para os conceitos gerais e a gente inclusive vê esse ponto. Então, na verdade, vamos começar com isso aí, que é a diferença entre grandeza escalar e vetorial. Primeiro, a gente tem que entender o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, tá? Então, tudo que a gente pode medir, como, por exemplo, o comprimento, a área, o volume, ou tudo que a gente pode contar, como quantidade de pessoas em uma sala, enfim, tudo que seja possível medir ou contar, a gente chama de grandeza. E aí a gente classifica essas grandezas na física como escalares ou vetoriais. Grandezas escalares é bastante simples. E outra coisa, quando uma grandeza é escalar, ela é escalar e pronto. Não tem outra opção, não tem condição ou contexto que a torne vetorial. Ela vai ser sempre escalar. Exemplo de grandeza escalar: energia, todo tipo de energia, temperatura, o tempo. Grandezas escalares são grandezas em que, quando você põe um número ao lado de uma unidade de medida, a grandeza fica absolutamente definida. Bom, não surgirão nenhuma dúvida a respeito de como aquela grandeza se comporta ou o que aquela grandeza pode realizar. Não existirão dúvidas em relação a isso. A grandeza ela fica absolutamente definida com o número e a unidade de medida. Isso aí é uma grandeza escalar, como por exemplo, evidentemente, o tempo. Quando você fala que se passaram 2 horas, todo mundo sabe que se passaram 2 horas. Você não precisa, por exemplo, definir qual a direção de 2 horas. Não existe direção. Você não precisa de sentido, você não precisa estabelecer nenhum outro parâmetro para entender que se passaram 2 horas. É essencialmente uma variação de tempo. Aí, então, é inquestionável, né? Não é a necessidade de mais nada, já fica definido. Como a energia também, dizer que uma resistência elétrica dissipou 2 joules de energia, ou a potência elétrica também, dizer que uma geladeira tem uma potência de 50 kW, né? Então, tudo isso, todas essas grandezas aí são escalares. Grandeza escalar é bastante simples mesmo. Já a grandeza vetorial, o número e a unidade de medida não serão suficientes para defini-la. Então, é necessário mais do que isso. E aqui na física, o mais do que isso, na verdade, é bem preciso. É a direção e um sentido. Então, a gente vai estabelecer que toda grandeza aqui, para que ela fique completamente definida, né, para que ela fique completamente entendida, seja necessário, além do número com a unidade de medida, uma direção e um sentido, a gente define como grandeza vetorial.
Por isso, todo vetor ele vai comportar, ele vai carregar ou trazer três informações: a intensidade, que é o número com a unidade de medida, uma direção e um sentido, né? Por isso que geometricamente a gente usa setas para representar vetores, porque as setas conseguem definir direção e sentido. Pode observar que toda reta ou todo segmento de reta, ele define precisamente uma direção. Mas a todo segmento de reta a gente pode associar dois sentidos. Só que quando a gente põe uma flechinha numa ponta, a gente estabelece e define um sentido fixo. E isso aí é o que a gente representa, ou melhor, é dessa maneira que a gente representa vetores geometricamente, né? Então, por isso que os vetores são representados, porque isso aí consegue definir uma direção e um sentido. E daí, se a gente põe um número com unidade de medida ao lado, aí a gente tem as três informações bem estabelecidas, né? Acredito que a grandeza mais importante a quem a gente pode dar como exemplo nesse momento para estabelecer o significado prático de grandezas vetoriais é a velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial, naturalmente vetorial e essencialmente vetorial. Por quê? Porque você, quando estabelece uma velocidade a um corpo, aquilo ali só fica entendido com as três informações. Pense bem, se tem um veículo qualquer, está ali, e você diz, esse veículo vai, nesse momento, se estabelecer com uma velocidade de 40 km por hora. Se você põe uma pessoa lá dentro do veículo, diz isso para ele, você acha que ele vai poder simplesmente ligar o veículo e se deslocar por aí? E essa informação que você deu, ela é suficiente para que ele empreenda esse movimento, né? Imagina que tem prédios ao lado, que, sei lá, tem ou não tem nada. Bem, o condutor desse veículo, ele não tem uma informação precisa, porque ele sabe a que velocidade ele deve trafegar, ou seja, que intensidade de variação de posição ele deve estabelecer, mas ele não sabe para onde, ele não tem uma direção e sentido. Então a velocidade é uma das grandezas mais importantes aqui nessas etapas da cinemática, né? Provavelmente a mais importante, eu poderia dizer, tá? E ela é essencialmente vetorial, tá? Mas como eu tinha dito, em outro momento, é possível que uma grandeza vetorial, digamos assim, seja tornada a escalar momentaneamente baseado no contexto em que ela é inserida. É o que é feito justamente na cinemática escalar. A cinemática escalar, ela recebe esse nome porque, digamos assim, há uma forçação de barra para que as grandezas que essencialmente seriam vetoriais, como deslocamento, como velocidade, elas se tornem grandezas escalares, mesmo que a depender do contexto. Essencialmente, por exemplo, o que é feito na cinemática escalar é tornar uma trajetória fixa, ou melhor, estabelecer uma trajetória fixa, que são trajetórias retilíneas, tanto é que a gente vai falar muito aí de MRU, MRUV, são todos movimentos que descrevem trajetórias retilíneas. E aí, nesse sentido, a velocidade pode ser considerada escalar, o que facilita muito o entendimento, a praticidade, né? Colocar todos aqueles problemas em ação, resolver tudo, né? Porque você faz com que a velocidade, naquele contexto, basta que você insira nela um número com unidade de medida e ela vai ficar bem definida, porque a trajetória ela já foi definida previamente, entendeu? Então tá aí a diferença entre grandeza escalar e vetorial.